Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Esse programa que está trazendo para todos os telespectadores do Brasil várias estações de televisão e, quando traduzidos para outras cidades do mundo também, está trazendo a desinversão da humanidade. É bonito de se ver como tantas pessoas estão, através dessa conscientização, se desinvertendo. Estão botando os pés no chão e a cabeça no lugar que tem que estar, porque até hoje o ser humano está de pernas para o ar. Tudo invertido. O que ele pensa, o que ele sente, como ele reage, seguindo o grande modelo do invertido, o invertido, que se chama Senhor Lúcifer. E eu acho que a influência espiritual no planeta, ela ultrapassa, transcende amplamente as paredes das igrejas. Amplamente. Esse conhecimento da espiritualidade, nós, do povo, precisamos ter através da ciência espiritual, a ciência que aceita a teologia. É uma ciência verdadeira ciência, que está revelando para o povo muitas coisas que ficaram fechadas dentro da falsa ciência, impedidas de serem reveladas e muitas vezes fechadas dentro das paredes das próprias igrejas. Então, aqui nós tratamos da patologia, a patologia que é humana, mas muito também social e espiritual. E o que é inversão, né, Cláudia? Que eu descobri no estudo de psicopatologia, né? Então, a gente pode, assim, dar o recado da seguinte maneira. A inversão é colocar, por exemplo, na parte da física, questão de colocar a parte da física ligada à matéria. Inversão é não colocar na física os elementos assim, vamos dizer, espirituais, os elementos, então, de crença, os elementos assim, vamos dizer, divinos que nós temos. Vocês têm algum exemplo nisso? Então, Dr. Kepp, como o senhor próprio mencionou, a física ela já está invertida pelo próprio nome, porque física é o estudo daquilo que é material, e a parte essencial que faz a matéria, que é a energia, a física não estuda direito, não estuda a energia como algo essencial, mas como uma consequência da matéria. Então isso já é uma grande inversão. Quando a gente fala de espírito, por exemplo, que o ser humano tem um espírito, para o físico isso não soa bem, porque ele não pode medir o espírito, mas é o espírito que rege o corpo, que rege a matéria. É a energia que rege a matéria. Então, o grande problema da física é colocar que a energia vem da matéria, né? Que a energia faz a matéria. Que praticamente, né, a energia é consequência. E nós falamos que a energia é que faz, vamos dizer, se fizer alguma coisa, faz a matéria. Por exemplo, né, uma comparação teológica entre nós e Deus, né? Deus não é matéria. E ele é que fez tudo, né? Inclusive a matéria. Então, o ser humano que acha que tudo vem da matéria está numa inversão total, porque da matéria, assim
como criação não vem nada. Então, nós mesmo que tenhamos o organismo, o corpo é um tipo de espiritualidade, né? O ser humano, o que é? É um ser, assim, basicamente vindo do mundo espiritual. Então, é por isso, de uma certa maneira, né, que os espíritas, o pessoal que tem essa crença, fala muito, assim, muito sobre o espiritualismo, né? Sobre a questão espírita, que, vamos dizer, no mundo criado, tirando os planetas, plantas, animais e o ser humano, isso tudo é o mínimo que existe. O que existe em maior profusão, e isso nunca ninguém falou antes até agora, eu vou falar. Os espíritos, né? Quer dizer, os seres espirituais que são como Deus, os anjos, arcanjos, querubins, serafim, a vida espiritual é muitíssimo maior do que a vida material. Então a gente fala, poxa, na Terra tem não sei quantos bilhões de habitantes, isso é demais. Mas vocês podem ter certeza que a quantidade de espíritos que tem na humanidade, porque afora Deus, todos os seres espirituais, como os anjos, né, são em maior profusão. Então, a vida dos seres espirituais é muitíssimo maior do que todo o universo material criado, os planetas, as galáxias. Você já pensou nisso? Já, Dr. Kepp. Então, às vezes a gente acha que está sozinho, mas está rodeado de espíritos o tempo todo conversando com a gente não percebe. O universo inteiro é cheio de vida, então. Por exemplo, no nosso planeta, né? Quantos habitantes o nosso planeta acha que tem, né? Em torno de uns 7,5, 8 bilhões. Bilhões, né? Bilhões, atualmente. Agora, se a gente falar dos seres espirituais que a gente não vê, não enxerga, né? É muitíssimo maior. Né? Então, mas ninguém pensa nisso. Então, Dr. Kepp, pela física tradicional, se a matéria faz energia, depois que a pessoa morre, não tem espírito. Mas pela essa nova compreensão que o senhor traz de que a essência é energia, quando morre o corpo, a energia que é essencial permanece. Então, todas as pessoas que já faleceram estão aqui ou subiram ou até desceram, né? Mas isso é inevitável. Essa nova ciência que o senhor está trazendo, a verdadeira ciência da física, da energética, dá uma esperança muito grande para o ser humano, de que a vida é eterna, né? Então, a gente não vê o pensamento, né? Sim, não. A gente não vê a emoção. Então, mas o pensamento, a emoção que nós temos é em grau muito mais elevado do que a gente fala, né? A carne. A emoção e o pensamento é muito mais amplo. Então, é por isso que, por exemplo, a pessoa, quando pensa algo, esse pensamento vai muito longe, mais do que o corpo dele, é claro. Quer falar, Cláudio? Então, o senhor está falando da realidade e da força do aspecto psíquico. Uma pessoa pode viver sem 2 braços e 2 pernas, mas não pode viver sem pensamento e sem sentimento. E sabe o que me vem à mente, doutora Cláudia, Dr. Kepp? Que quando a gente assiste aqueles discursos de Martin Luther King ou daquele Fulton Sheen, o poder que esses discursos, que a palavra, que o espírito deles tem de movimentar pessoas, é incrível. Então é puramente energético essa relação. Então, a matéria que o senhor tem, né, que nós temos, o organismo,
alcança quanto, né? A presença material e o espírito nosso, que chamam de alma, né? A vida espiritual não tem limite. Não tem limite. E se a pessoa é muito assim, vamos dizer, exata, se ela sabe o que fala, se ela fala a verdade, é muito mais extensa. Até de um planeta para o outro chega. Sim, Dr. Cap. Faz total sentido isso aí. Então, eu vou pôr aí um quadro, né? Um gráfico sobre o que é a filosofia de vida do ser humano, né? O que o ser humano escolhe, né? Lá, em primeiro lugar, Cláudia. Bom, ele escolhe o prazer, em primeiro lugar. Prazer imediato. Primeiro prazer... O primeiro prazer que o ser humano tem aí, que o senhor colocou, é de estragar a vida. Como é que ele pode estragar? Eu tenho um exemplo, Dr. Cap. Fala. Quando eu tinha meus 20 anos e 22 anos, eu fui fazer um estágio no norte do Brasil e numa dessas viagens tinha do meu lado, sentado num ônibus, uma pessoa lá com seus 60 e tantos anos e ele cheio de doenças. Então ele puxou papo comigo e quando o papo vai, papo vem, ele me disse assim: poxa, você ainda é jovem, você tem que aproveitar a vida. Eu não, já estou todo cheio de doenças, mas quando eu tinha a sua idade, eu fazia noitadas, eu bebia, eu ficava caído no chão, ei, vida boa. Então ele tinha essa ideia de que destruir a vida era bom, era curtir. Então beber é jogar a vida fora. Isso. Passar a noitada sem dormir, jogar a vida fora. Isso. O que mais? Tem mais uma. Eu tenho uma que eu quero falar. Uma vez o senhor disse o seguinte: a pessoa que pega uma moto e guia em altíssima velocidade, naquela volúpia da velocidade, é imoral. Porque uma pessoa que faz isso, que joga a vida fora dessa forma, que lida com a vida assim, é imoral. Então eu fiquei com aquilo pensando, agora aí, a estragar a vida através de uso de esportes radicais, de velocidade, de guiar no meio do trânsito que nem um louco, em tantas formas que dá prazer para a pessoa, a volúpia de guiar uma moto em alta velocidade. Então vamos ver os outros. Eu pensei, Dr. Keppe, também na questão do uso de medicamentos. Como eles fazem, né, a maioria, e como as drogarias, as farmácias vendem tantos medicamentos e como a pessoa estraga a saúde com esse uso e não cuidando das causas da doença, né, da vida psicológica, da vida espiritual, dos sentimentos. Disso ninguém quer saber, mas de comprar medicamentos, fazer cirurgias, ir em hospitais, muitos médicos, fazer muitos exames, isso sim, e pagam um preço alto até. A doutora Julieta, sendo médica, admite que o medicamento causa, vamos dizer, um efeito bom e pode causar 2, 3, 4, mais 20 problemas. 20 efeitos colaterais. E quando tomados juntos, né, potencializa os efeitos ruins, né, os efeitos colaterais. A doutora Selma quer falar alguma coisa? Então, doutor Keppe, acho que uma forma de estragar a vida é esse apego que o ser humano tem à vida sensorial, né? Então, hoje, por exemplo, a gente ouve muitas pessoas falarem comida, comida, comida. Os programas na TV que falam de cozinhar e comida, como se o prazer do ser humano fosse totalmente ligado, por exemplo, à alimentação. E a gente vê que as pessoas muito ligadas a isso, elas estão estragando a vida. Come tudo o que quer, na quantidade que quer, na hora que quer, e arruma grandes problemas, inclusive de saúde, para a vida, né? A mesma coisa que os apegados ao dinheiro também estragam a vida. A gente vê que esse pessoal muito apegado ao dinheiro é muito deprimido, não faz uso bom daquele dinheiro, então ele não se sente satisfeito e estraga a vida também. E do outro lado, veja lá, o prazer é geralmente até estragar a vida. A pessoa, por exemplo, tem uma casa bonita e deixa a casa assim, levar a breca, ou o carro não Ou vende, cuida.
Vende, Dr. Kepp, uma casa que sempre morou, que ama, porque dá um dinheirinho a mais para demolir e construir alguma coisa ali. E a questão do sacrifício do outro lado, né? O que é? Ajudar a si próprio. Olha lá, vocês dão um exemplo, sabem como é que é ajudar a si próprio? É dormir na hora certa, é não... Comer a quantidade, comer a quantidade certa. Sair da mesa com um pouquinho de fome. Sim, esse é o princípio dos japoneses, sair com fome da mesa. Também cuidar do que a pessoa sente, né? Porque às vezes a pessoa entra naquela raiva e ela fica anos alimentando a raiva. E não que ela precisa conscientizar e não deixar esse mal tomar conta. Então, pensar no que é bom, né? Pensar no que é bom. No bem. Sim, Se senhor. a pessoa pensa no mal, ela chama o mal. Até dizem, né? Se a pessoa fala sobre o demônio, chama o demônio. Então, por que não fala de anjos, de progresso, de desenvolvimento? Fica falando de coisas ruins, de doença. Questão de doença, né, doutora? Sim. Entra numa enfermagem, numa enfermaria do qualquer hospital, os doentes lá internados, a maior parte falando sobre o quê, né? De doença, né? De doença. Os hipocôndricos e aqueles que se elevam, né? Que eles têm interesse na sociedade, em auxiliar o próximo, eles estão se ajudando eles próprios e têm melhor saúde. E outra coisa, né? Se fala mal de uma pessoa, em vez de falar bem, ela está atacando a outra pessoa e principalmente a si própria, né? Então, ajudar a si próprio é falar bem do outro. Que bonito isso, Dr. Kepp. Dr. Kepp, uma maneira de estragar... O senhor fala bem dos outros? Costumo falar bem e mal, né? Mas uma maneira de estragar a vida, como o senhor estava falando aí, é ler jornal, né? A pessoa que lê muito jornal, fica assistindo programas de TV, ela entra nesse pânico que a doutora falou, né? Só falam de doença, morte, ataca pessoas, caluniam, não fala nada de bom. Então, a mídia é uma grande cultivadora do estrago da vida. E ao invés da pessoa ir ler, por exemplo, um bom livro, né? Dela ouvir uma boa música, vai atrás dessas coisas, né? E o que pode conservar a beleza feminina, né? Então, a mulher gasta milhões com perfumes, com maquiagem. Roupas. E o principal o que é? É falar bem do próximo. Do homem, principalmente. Falar né? bem do marido, do pai, hein? Amar o próximo, amar o inimigo, não atacar. As outras mulheres. Olha, né? assegurar essa tendência, né, da maledicência que é tão forte nas mulheres, né? A gente, sendo mulher, pode falar, não sabemos como é. A fofoca das mulheres. Agora, em segundo lugar, no gráfico, o que é, o que causa prazer e estraga a vida? Pessoa que não gosta de estudar. Então, troca os estudos por não fazer nada, para sair. É isso que eu queria falar, doutora Cláudia, sobre a questão de não estudar. Isso pela inversão, né, que estudar seria ter progresso, desenvolvimento, ter um objetivo na vida, uma profissão. A pessoa, pela inversão, ela acha que ficar na preguiça, na inação, naquela força energética para baixo, que aquilo é o melhor para ela. Vai assistir um filme, né? Em vez de estudar. estudar é dureza, né? Então, a pessoa tem que se habituar a estudar. Todo dia é como o trabalho, né? Estudar, ler um livro. Por exemplo, os livros mais importantes. Até antigamente usavam pôr as Bíblias nos hotéis. Sim. Em cada quarto uma Bíblia.
Então, isso levava, né, o pessoal a ler, antes de dormir, um pouco da Bíblia. Então, devia levar um livro bom para estudar. Por exemplo, um livro muito bom é esse aqui, ó. Psicoterapia e exorcismo. Para ler à noite, a hora que os demônios começam a assediar a pessoa, ela fica com insônia. Vai ler isso aí para entender o que está acontecendo. É bom falar mal do demônio. Falar mal do demônio é uma virtude. Falar mal do anjo é um terrível problema, né? Então é bom falar mal do mal e bem do bem. Porque aí, Dr. Kepp, quando a pessoa começa a adquirir esse gosto pela leitura, quando ela consegue assim ver na própria literatura, né, ela começa a subir também no nível energético dela. E isso espanta os demônios também, que ficam na cabeça da pessoa, né? E a questão de estudar em universidade, né? Por que muitos não estudam? Agora a nossa universidade é gratuita. Não estuda só quem não quer. Dr. Kepp, o senhor sabe que tem alguns que, mesmo sendo gratuita, chegaram agora no fim do semestre e não entraram nas plataformas, não quiseram fazer as aulas, por preguiça. E quando chegou agora no final do semestre, teve uma aluna interessante, ela não entrou em nenhuma aula. E aí, quando chegou no fim, ela disse, olha, me desculpe, mas eu tenho uma inversão, eu sofro de uma inversão. Eu não gosto de estudar e não estudei. Não tem uma segunda chance? Faz novo vestibular, então, né? Ela não tem tanta inversão, né? Ela tem demonice, né? Então, põe aí em terceiro lugar o que é estragar a vida. Caluniar. Agora vamos ver o doutor Rodrigo. O advogado, em geral, não defende mais o indivíduo que tem culpa? Ele defende, em geral, quem tem culpa, e não só defende, mas como a lei propicia o criminoso, a pessoa que tem uma conduta desonesta, por exemplo, querer atacar o outro, né? A lei, ela gosta de criar essa animosidade. Questão das mulheres acharem que, em geral, os homens... Qual o nome que dão? Assédio moral, assédio sexual. E a maior parte é tudo mentira, crença. Então, o operário, né, que se queixa que não é pago o necessário, que o patrão fez isso, fez aquilo. Às vezes até leva a fechar uma empresa por causa disso. O doutor Rodrigo não acha que a advocacia tem defendido mais as pessoas patológicas, doentes? Sim, exatamente. Voltando ao exemplo do assédio. Quer dizer, a mulher que se coloca numa situação... Vou pegar um exemplo de uma mulher que provoca essa atitude de assédio. Ela está vestida de uma maneira, vamos dizer, não só provocativa, mas fora do contexto da realidade ou das circunstâncias. Aí depois ela reclama. Rodrigo, e o juiz que julga, que dá, às vezes, a razão, né? Essa calúnia que a mulher levanta, ou então a pessoa que trabalha levanta sobre o patrão para ganhar dinheiro. Será que o juiz, em geral, não sabe disso? Eu acredito que os juízes eles têm aí alguma intenção por detrás, que eu poderia dizer, não todos, mas alguns juízes têm alguma intenção escusa. Vamos ver agora, em quarto lugar, o que é. Rejeitar. Rejeitar o bem, né? Rejeitar o que é bom. Não tem muita gente que rejeita?
Faculdades trilógicas. No cenário social atual, de forte pressão psicológica, nota-se nas pessoas muita angústia, frustração, insônia e depressão. O estresse causado por essas emoções levam às chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, perturbações psíquicas que se refletem no físico. O que está por trás de tudo isso? Será que tem algo a ver com o que pensamos e as nossas emoções? Será que o que a gente pensa e sente se reflete nos resultados que planejamos para as nossas vidas? O quanto realmente conhecemos de nós mesmos? O verdadeiro autoconhecimento é mais profundo e transformador. Gestão de conflitos, pós-graduação Lato Sensu ou extensão universitária. Aulas online. O conteúdo é baseado na ciência de Norberto Kepp, psicanalista, com mais de 40 livros publicados e mais de meio século dedicando nos estudos e pesquisas que se comprovam nas práticas terapêuticas. Faculdades trilógicas. Nova turma agora em agosto. Matricule-se já. Acesse o site e confira. www.fatri.edu.br. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas, isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.